Bem-vindo ao canal Luz da Fé da Palavra, onde exploramos as verdades profundas e atemporais das Escrituras. Hoje estamos embarcando em uma jornada para descobrir o mistério de quem Jesus era antes da criação do mundo. Nos textos antigos da Bíblia, as profecias do Antigo Testamento falam de um Messias prometido, um Salvador destinado a vir e redimir a humanidade. Mas você sabia que Jesus, nosso Salvador, existiu muito antes de seu nascimento terreno em Belém? Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos na pré-existência de Cristo, examinando poderosas passagens bíblicas e manifestações divinas que revelam Jesus como a palavra eterna, o Alfa e o Ômega. Exploraremos os encontros fascinantes que Moisés teve com a sarça ardente, a orientação da coluna de nuvem e fogo para os israelitas e as aparições de um anjo do Senhor, tudo apontando para a presença de Cristo antes de sua encarnação. Essas histórias não apenas iluminam as páginas das Escrituras, mas também aprofundam nossa compreensão do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Antes de mergulharmos, reserve um momento para se inscrever em nosso canal, deixar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com sua família e amigos do grupo da igreja, para que eles também possam ser enriquecidos pela incrível história da existência eterna de Jesus. Agora, vamos começar nossa exploração da pré-existência divina de Jesus Cristo nas antigas escrituras da Bíblia. As profecias do Antigo Testamento falam da vinda iminente do Messias, o Salvador prometido por Deus desde o tempo de Adão e Eva, quando Deus mencionou uma figura que resgataria a humanidade. Essas profecias acenderam uma centelha de esperança. Profetas como Isaías e Miqueias forneceram detalhes emocionantes sobre o que o Messias realizaria e onde ele nasceria. À medida que essas profecias se entrelaçam no Antigo Testamento, fica claro que o Messias prometido não era meramente uma figura futura, mas um ser pré-existente destinado à encarnação desde o início. Isso levanta a questão: Jesus existia antes de seu nascimento terreno? Quem era Jesus antes da criação do mundo? Estas são as perguntas que pretendemos explorar no vídeo de hoje. Se você estiver interessado em aprender sobre a pré-existência de Jesus, por favor, curta, inscreva-se no canal e assista ao vídeo até o final. Muito antes de Jesus andar na terra, antes do estábulo em Belém, havia a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma união perfeita e eterna, uma irmandade divina que ultrapassa os limites do tempo e espaço. Neste conselho celestial, a Trindade se reuniu para delinear o plano de salvação. Jesus, o Filho de Deus, foi central para este plano desde o início. Em perfeita harmonia com o Pai e o Espírito Santo, ele aceitou a missão redentora. Cada aspecto da encarnação, desde o humilde nascimento até o sacrifício na cruz, estava intrinsecamente conectado com o propósito divino de reconciliar a humanidade consigo mesma. O conselho divino tomou a decisão de que Jesus seria a luz na escuridão, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em sua essência divina, ele concordou em se tornar humano para redimir a humanidade caída. Portanto, a história da redenção não foi apenas uma reação ao pecado, mas parte de um plano divino que proclamou a graça e o amor de Deus desde a eternidade. Cada passo de Jesus na terra era parte deste plano, cumprindo a promessa concebida nos conselhos celestiais mesmo antes do início dos tempos. Várias partes da Bíblia revelam como o Filho Jesus Cristo existia mesmo antes de seu nascimento terreno. Por exemplo, no Evangelho de João, uma narrativa única e profunda se desenrola, revelando a identidade transcendente de Jesus Cristo como a Palavra. Este termo, encontrado no prólogo do Evangelho, não significa apenas a natureza divina de Jesus, mas também ilumina sua existência antes da criação do mundo. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João começa seu evangelho afirmando: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Essas palavras transcendem o tempo e nos levam além dos limites da criação, revelando a eternidade de Jesus e sua comunhão íntima com o Criador desde o início. O termo verbo é traduzido do grego logos, que carrega significados profundos, incluindo discurso, razão e divina lógica. A frase "o verbo estava com Deus" denota um relacionamento íntimo e eterno entre o Pai e o Filho, não apenas coexistindo, mas existindo em perfeita unidade e conexão. A palavra "com" sugere uma presença ativa e próxima, indicando que o verbo não era apenas um conceito abstrato, mas uma pessoa distinta que compartilhava a essência divina com o Pai.
Essa coexistência divina, antes da criação do mundo, tem implicações profundas para a compreensão da Trindade. Filho não foi criado, ele sempre esteve presente. A referência ao Verbo no Evangelho de João não apenas afirma a eternidade de Jesus, mas também ressalta seu papel ativo na obra criativa de Deus. Antes que o mundo existisse, antes que a primeira estrela fosse formada, o Verbo já estava lá, em perfeita comunhão com o Pai. Durante todo o seu tempo na Terra, Jesus frequentemente revelou sua existência antes de seu nascimento. Em uma conversa com os judeus no deserto, ele declarou: "Antes que Abraão nascesse, eu sou." Esta verdade profunda é ainda mais enfatizada na oração sacerdotal de Jesus em João 17, onde ele diz: "E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." João capítulo 17, versículo 5. Glorifica-me na tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo começasse. João capítulo 17, versículo 5. Aqui Jesus pede ao Pai para restaurar a glória que compartilhavam antes da criação do mundo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, sejam poderes. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. O livro de Apocalipse 1 declara: "Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir." Este título abrange não apenas o começo e o fim, mas a totalidade do tempo. Jesus é descrito como aquele que existia antes do tempo começar, está presente agora e continuará a existir no futuro, significando sua eternidade. O momento em que o eterno se torna temporal, a encarnação, é retratado nas palavras de Paulo aos Filipenses. Tenham a mesma mentalidade de Cristo Jesus, que, sendo em natureza Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser usado para sua própria vantagem. Em vez disso, ele se esvaziou, assumindo a própria natureza de servo, sendo feito à semelhança humana, e sendo encontrado em aparência como um homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Nesta passagem, Jesus, que existia na forma de Deus, humilhou-se ao assumir a forma de servo. Este ato não apenas ressalta a humildade de Jesus, mas também sua pré-existência na forma divina antes da encarnação. Antes de seu nascimento e manifestação plena na encarnação, Jesus, o Filho de Deus, apareceu em várias formas divinas ao longo do Antigo Testamento, afirmando sua pré-existência. Por exemplo, Moisés encontrou a sarça ardente onde a presença de Deus foi revelada de forma notável. Neste evento, a voz da sarça declarou: "Eu sou", um nome divino que mais tarde ressoaria nos ensinamentos de Jesus. Moisés estava na presença de uma manifestação divina que agora podemos entender como Cristo pré-encarnado. Da mesma forma, a coluna de nuvem e fogo que guiou os israelitas no deserto também incorporava a presença divina de Jesus. Este guia sobrenatural não era apenas físico, mas simbolizava como Cristo eventualmente guiaria a humanidade através dos desertos da vida. O termo "o anjo do Senhor", aparecendo em várias passagens do Antigo Testamento, fornece relatos adicionais de apoio à pré-existência de Cristo. Quando o anjo do Senhor visitou Gideão, por exemplo, ele trouxe uma mensagem e presença além da experiência angélica típica, indicando uma manifestação divina especial. A interpretação desses eventos do Antigo Testamento com a compreensão da presença de Jesus fornece uma perspectiva mais rica. Essas aparições não foram apenas ocorrências sobrenaturais, mas encontros com a palavra que mais tarde se tornaria carne. O reconhecimento da pré-existência de Jesus oferece profundos insights espirituais. Primeiramente, a eternidade de Jesus nos encoraja a refletir sobre a natureza do tempo e a soberania divina. Saber que Cristo existia antes da criação do mundo fortalece nossa confiança na providência de Deus, que opera além das limitações temporais, trabalhando eternamente em direção ao seu plano redentor. Além disso, a harmonia perfeita da Trindade nos ensina a importância da unidade e comunhão em nossa jornada de fé. Assim como Jesus estava em perfeito relacionamento com o Pai e o Espírito Santo, somos chamados a buscar profunda comunhão com Deus e com nossos irmãos crentes. Essa unidade nos capacita a enfrentar os desafios da vida, certos de que não estamos sozinhos. A encarnação de Jesus, a palavra que se fez carne,
mostra a magnitude do amor de Deus ao se humilhar e se tornar um servo. Jesus fornece o exemplo máximo de humildade e serviço. Somos desafiados a seguir seu exemplo, priorizando os outros e servindo com humildade. Este chamado ao serviço altruísta é uma marca registrada da verdadeira vida cristã. Por fim, a pré-existência de Jesus nos lembra de sua presença e atividade contínuas em nossas vidas. Ele é o Alfa e o Ômega, presente conosco do começo ao fim. Esta certeza nos dá esperança e força para perseverar, sabendo que Jesus, o Verbo eterno, continua a interceder por nós e guiar nossos passos. Refletir sobre essas verdades nos convida a renovar nosso compromisso de seguir Jesus, confiando fielmente em seu amor eterno e soberania. O Antigo Testamento, visto através do Novo Testamento, revela que Jesus não é apenas uma figura do Novo Testamento, mas o personagem central de todas as Escrituras, envolvido na redenção da humanidade desde o início. Como concluímos esta fascinante exploração da pré-existência de Jesus, vimos como o Antigo Testamento está repleto de encontros divinos que prenunciam a vinda de Cristo. De Moisés na sarça ardente até a coluna de nuvem e fogo e as aparições do anjo do Senhor, essas manifestações apontam para a presença eterna de Jesus, a palavra que estava com Deus desde o princípio. Essas percepções não apenas aprofundam nossa compreensão das Escrituras, mas também fortalecem nossa fé no plano soberano e eterno de Deus para nossa salvação. Se gostou deste vídeo, curta e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos do grupo da igreja, para que eles também possam ser inspirados pelas verdades eternas da nossa fé. Fique com Deus, que Ele o abençoe e guie em todos os seus caminhos. Amém.